Alô, galera do Baíse, meu nome é Thiago Paiva, professor da disciplina de Sociologia, e na aula de hoje nós vamos trabalhar um dos grandes pensadores da Sociologia. Sem dúvida alguma, não somente um pensador da Sociologia, um pensador das ciências humanas, o alemão Max Weber. Vem comigo! Antes de fazer qualquer debate sobre a análise teórica relacionada a Weber, o mais importante é pegarmos dois grandes sociólogos clássicos, o francês Émile Durkheim e o alemão Karl Marx, e analisar a diferença entre eles e Max Weber. Durkheim e Marx, eles irão analisar a sociedade em relação ao indivíduo, ou seja, tanto Karl Marx quanto Durkheim irão estudar as instituições, as ações coletivas, os grupos sociais e como essas instituições irão influenciar a ação individual. Já Weber não. Weber afirma que o homem é um agente social e ele tem uma ação que é individual relacionada à sociedade. Ou seja, o homem ele condiciona a sua ação através de um determinado sentido. Então, há uma diferença nítida de percepção teórica entre Durkheim, Marx e Weber. Porque Durkheim e Marx afirmam que a sociedade, através dessas instituições, dos grupos sociais, irão manipular o indivíduo. Já Max Weber afirma que o homem ele vai ter o seu sentido, ele vai ter a sua subjetividade. Como é que o Weber busca compreender essa atividade humana, essa ação do homem na sociedade? Ele busca através de um grande recurso metodológico, que ele chama de sociologia compreensiva. Esse ato de compreender a atividade humana, buscando a observação dos seus sentidos na sociedade. Portanto, o Weber busca a compreensão do homem e como essa compreensão vai buscar uma relevância na sua ação, indivíduo e sociedade. E aí, através dessa sociologia compreensiva, Weber cria um tipo ideal para compreender essa ação humana. Surge um grande conceito sociológico weberiano chamado de ação social. E o que seria a ação social, segundo Weber? Palavras do autor. Ação social é a conduta humana dotada de um sentido. Numa linguagem mais direta, numa linguagem mais objetiva, a ação social é a comunicação do indivíduo com a sociedade, com o indivíduo com grupos sociais. Então, a ação social é a comunicação entre o indivíduo e a sociedade. Essa comunicação, ela vai ter uma série de características, aspectos econômicos, políticos e culturais. Então, Weber, ele deixa esse legado metodológico para compreender a sociedade através dessa ação do indivíduo que ele determina de ação social. Lembra? Ação social, segundo Weber, é a conduta humana buscando um determinado sentido. Numa linguagem objetiva, é a comunicação entre o indivíduo e a sociedade. Tiago, então, a comunicação, como assim? Um exemplo bem básico para você entender como é que o Weber gostaria de explicar da melhor forma possível o conceito de ação social. Você pega o seu celular e manda uma mensagem em alguma rede social. A partir do momento que você escreve e envia essa mensagem a qualquer rede social e o indivíduo recebe, lê e responde, isso que é ação social, segundo Weber. Portanto, Weber quer compreender o que levou a essa comunicação entre a minha pessoa e o indivíduo através dessa mensagem na rede social. Então, Weber, ele busca essa compreensão dessa atividade humana, dessa ação humana, buscando um sentido. E para Weber tentar exemplificar essa ideia de compreensão, ele divide a ação social em 4 categorias: ação social afetiva, ação social tradicional, ação social relacionada a fins e ação social relacionada a valores. A ação social afetiva, ela está por trás da minha comunicação, da minha relação com o outro, uma busca o quê? Emotiva, a afetividade, as emoções. Gente, se eu vou dar um abraço em uma pessoa e essa pessoa aceita o abraço, por trás dessa comunicação existe uma emoção. Isso que o Weber chama de ação social afetiva, aonde o que? A comunicação entre você, indivíduo e sociedade está por trás uma emoção, uma afetividade. A ação tradicional, o nome já está falando, busca uma tradicionalidade, busca o quê? Um costume, uma tradição,
um bem que comum entre diferentes grupos de indivíduos na sociedade. Então, a ação tradicional é quando você busca a comunicação e por trás existe um hábito, um costume, uma tradição, aonde você vai ver muito essa ação social tradicional nas estruturas do patriarcalismo, nas estruturas tradicionais da sociedade. A ação relacionada a fins, olha o nome, ação social relacionado a fins, que busca uma finalidade. Nesse exato momento, eu estou tentando fazer essa ação social, eu estou tentando buscar uma comunicação com você aí, e essa comunicação busca uma finalidade. Qual seria essa finalidade? Você acertar as questões de vestibulares que poderão aparecer sob a teoria weberiana. Então, a ação social relacionada a fins busca uma finalidade, busca um objetivo, busca justamente uma causa e uma consequência. A ação relacionada a valores, esse valor ele está relacionado a uma série de atributos, ético, estético, político. Então, o Weber ele afirma que essa comunicação, que essa atividade humana, que essa ação social busca uma comunicação que marca a sua análise sociológica. Por isso que ele busca compreender essas ações sociais. O Weber afirma que não existe uma única ação social do tipo puro. O indivíduo pode ter, ao mesmo tempo, uma ação afetiva que busca uma finalidade, que obedece uma tradição e que, consequentemente, vai ter um determinado valor. Então, numa mesma análise ou no mesmo âmbito de compreensão, você pode ter diferentes ações sociais para explicar um determinado sentido e evento desse indivíduo na sociedade. Outra grande contribuição teórica de Max Weber é quando ele determina a relação de poder e dominação. De dominação e poder dentro da sua sociologia compreensiva para analisar os eventos na sociedade. O Weber afirma, na verdade, que irão existir três grandes formas de poder e dominação. A dominação tradicional, a dominação carismática e a dominação racional legal. Quando o Weber fala de dominação tradicional, é quando essa dominação é exercida por um costume, por uma tradição que obedece a uma determinada sociedade. Isso é típico, essa dominação, quando você percebe em sociedades patriarcais, onde o patriarcalismo ele faz de grande relevância na sociedade. Ou seja, onde a figura do homem domina as relações sociais e conduz essa atividade e essa ação do indivíduo na sociedade. Então, a partir do momento que você vê uma dominação guiada a uma tradição, a um costume, o Weber classifica essa dominação através daquilo que ele determinou como dominação tradicional. Um outro tipo de dominação também nítida na sociedade é o que o Weber chama de poder carismático. Esse poder carismático ele está relacionado à habilidade do indivíduo na sociedade. Ele está relacionado a uma dominação pessoal, aonde você vê esse indivíduo dotado de uma série de qualidades, de uma série de qualificações, como você vê, por exemplo, um indivíduo com uma determinada boa oratória, com uma inteligência. Então, a partir do momento que você vê uma dominação sendo guiada pela pessoal, isso, na visão weberiana, seria um tipo de dominação carismático. A dominação racional legal, ou também chamada de dominação burocrática, ela é fundamentada na dominação legal, elaborado pelo conjunto de normas legais que fundamentam essa dominação da sociedade perante esses estatutos. E aí, quando você pega como exemplo de dominação racional legal, a maior instituição da sociedade tem como grande característica essa dominação sobre os indivíduos ou sobre a sociedade. Qual vai ser a maior instituição na sociedade? O Estado. O Estado ele exerce uma dominação sobre a sociedade e essa dominação ela está consolidada pelo aparato legal, ou seja, pelo conjunto de leis. Então o Estado é nítido o controle que ele tem sobre a sociedade, fundamentado por esse conjunto de leis, onde o indivíduo obedece essa dominação através desse aparato legal. Outro detalhe importante na visão weberiana é que também você não tem somente um tipo puro de dominação. Você pode ter, ao mesmo tempo, essas relações de dominação carismático e dominação racional legal. Um exemplo que já caiu em inúmeras provas de vestibulares, o Vargas. Getúlio Vargas, quando você percebe a figura de Vargas em relação à teoria weberiana, você vai ver os dois tipos de dominações. Vargas
foi presidente da nossa República, foi presidente do Brasil. Então, ele representa o Estado brasileiro. Portanto, ele tem uma dominação legal fundamentada em leis perante a sociedade. Mas, ao mesmo tempo que o Vargas tem essa dominação legal por ser presidente, por ser chefe de Estado, o Vargas também tinha uma dominação pessoal relacionada à sua habilidade, que vai ser o poder carismático. Então, você vê, por exemplo, Vargas estabelecendo essas duas relações de poder. Ao mesmo tempo, o poder carismático e também o poder racional legal. E não vamos muito distantes. Hoje, por exemplo, na atualidade, você também vê esse elo e essa relação que o Weber destaca na sua análise. Um outro exemplo, na atualidade, que contempla muito a percepção de dominação, segundo Weber, vai ser a figura do Papa Francisco. O Papa Francisco, ao mesmo tempo, ele tem dois grandes tipos de dominação, o poder carismático e o poder tradicional, porque ele é chefe da Igreja Católica, que obedece toda uma questão religiosa e tradicional, mas ao mesmo tempo o Papa Francisco também tem o carisma, essa habilidade pessoal que constrói todo esse seu mecanismo de dominação. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula. Um abraço!